Olá e bem-vindos ao meu canal do YouTube mais uma vez. Hoje temos outro caso, como viram no título, e é o de Alyssa Journey. Não tenho nenhum esclarecimento no momento para fazer, então aqui ao lado estão minhas redes sociais e vamos começar com o vídeo. Na verdade, eu quero fazer uma apresentação que está diretamente relacionada ao caso, e é que essa história não foi tratada com a atenção suficiente que merecia. Na época foram feitas algumas reportagens, digamos que foi dada atenção mínima, mas a polícia não se envolveu e vocês vão ver por quê, então o caso ficou diretamente como frio, e ficou assim por muitos anos, até que agora a irmã de Alyssa, Sarah, está se comunicando com youtubers para espalhar a história. De fato, existem vários canais que têm entrevistas com ela, e vou deixar abaixo um link para o canal de Lord and Arts, que já recomendei neste mesmo canal antes, para que entendam melhor o contexto da história, já que lá existem coisas que não posso explicar durante este vídeo, já que tento que os vídeos não sejam muito longos e bem, essa entrevista dura cerca de 1 hora. Quero enfatizar então que esta plataforma está dando atenção a casos que se perderam no tempo. Este caso nem é tão antigo. Aconteceu em 2001, se não fosse pela irmã da Alyssa, todas essas informações ainda estariam perdidas por aí. Ainda mais tendo a visão familiar que ela tem em relação a este caso. Então, sem mais delongas, espero que gostem da investigação e, por favor, prestem atenção, pois há alguns detalhes aqui e ali que não têm uma ordem muito específica. A pessoa que vocês estão vendo neste momento é Alyssa Turney. No momento dos fatos, ela tinha 17 anos, nascida em 4 de março de 1984. Seus pais eram Mike Turney e Barbara Turney. Mike tinha 3 filhos antes de se casar com Barbara, e Barbara tinha 2, então quando se juntaram, formaram uma espécie de família mista na qual Alyssa também estava. A família a descreve como uma pessoa muito ativa e social, também de certa forma problemática, mais do que tudo, porque ela gostava mais de sair com os amigos do que ir diretamente para a escola e estudar. Coisa que, na verdade, para um adolescente de 17 anos não é tão estranho. Só que Mike exagerou um pouco tudo isso ao longo dos anos. Também é preciso acrescentar que ela era barulhenta, e que, pelo visto, não gostava de regras. Gostava de festas, de matar aulas e de beber álcool, apesar de ser menor de idade. Sarah, que é 4 anos mais nova que Alyssa, diz que ela era muito má como irmã, ou seja, Alyssa a tratava um pouco mal, mas que era mais que nada normal entre irmãs, ou seja, brigavam como qualquer irmão. Ela a lembra assim, e apesar de que Alyssa era um pouco má com sua irmã, se davam bem no sentido de que se apoiavam mutuamente, mais que nada porque há um detalhe que tenho que esclarecer. E é que Bárbara, a mãe delas duas, morreu quando Alyssa tinha 9 anos, ou seja, ambas eram muito jovens e ela morreu de câncer de pulmão. Portanto, é evidente que, apesar de se darem um pouco mal, de qualquer forma, tinham que se apoiar entre si. Alyssa frequentava o ensino médio na Paradise Valley High School e trabalhava em um Jack in a Box, que é um restaurante muito conhecido. Lembrem-se do que eu disse antes. Estamos nos baseando apenas no que Mike dizia sobre a personalidade de Alyssa. Vocês realmente escolhem acreditar que ela era uma pessoa meio rebelde depois de ver o vídeo. Então vamos aos fatos. Isso ocorre em 21 de maio de 2001. Alyssa acorda como qualquer outro dia. Ela prepara suas coisas e vai para a escola. O problema é que nesta manhã, Mike a leva. Tudo é normal até este ponto. Mike a deixa no ensino médio, ela entra nas aulas, nada acontece. Naquele dia, Alyssa vai à escola. E é que o problema começa apenas aqui. Naquele dia, ao meio-dia, Mike passa para buscá-la na escola, supostamente para ir comer. Esse detalhe foi estranho para aqueles que discutiam o assunto na internet. De fato, em fóruns é possível encontrar discussões sobre por que isso estava errado e era realmente estranho. Aqueles discutindo se perguntam mais que nada por que ele foi buscá-la, por que faria isso. E a realidade é que aquele era o último dia de aulas dela, então não era nada fora do comum que ele fosse buscá-la. Eles simplesmente iriam comer e seria como uma celebração de que ela já terminou as aulas, não é? Algo comum que poderia acontecer comigo. Aqui, a informação se divide. Algumas pessoas diziam que foram a um restaurante comer, outras que foram para casa. A questão é que eles pegaram comida e voltaram para casa, e é aí que começa uma pequena discussão. A discussão era sobre os horários em que Alyssa podia sair. Ela queria sair sem ter que avisar, sem se preocupar com horários ou qualquer coisa do tipo. O pai dela dizia que ela não podia fazer isso sem avisar, pois enquanto morasse com ele, ele se preocuparia.
Agora, o que ele diz que aconteceu em seguida é que ela foi pro quarto dela, ele a deixou lá e foi procurar Sarah, sua outra filha. Aqui aparece o novo depoimento de Sarah, obtido graças ao fato de ela estar tentando expandir a história. O que Sarah conta, então, é que seu pai disse que iria buscá-la e que ela naquele momento estava fumando com algumas amigas. Isso é importante, pois a primeira regra da casa, a única que ela tinha que seguir, era justamente não fumar. Isso era baseado no fato de que Bárbara, sua mãe, morreu de câncer de pulmão por fumar. Sendo uma regra tão importante, e isso Sarah descobriu há pouco tempo, lembra-se de ter passado perfume preocupada que seu pai a descobrisse. No entanto, quando ela entrou no carro, não parecia se importar, nem sequer parecia notar. A única coisa que ele fazia era estar um pouco nervoso por não conseguir encontrar a Alisa. Como Sarah não conseguia contatar a irmã quando estava no carro com o pai, ele pediu que ela ligasse para saber onde a irmã estava, já que não respondia. Sarah liga para a irmã e não obtém resposta. Então eles chegam em casa e a primeira coisa que Sarah faz é ir ao quarto da irmã para ver se ela estava lá. Quando ela abre a porta, descobre que não só estava vazia, mas também o celular de Alisa estava no guarda-roupa. Procurando no quarto então, ela percebe que havia um bilhete. Um suposto bilhete deixado por Alisa, e agora mesmo vou lê-las para vocês. Também está na tela para que vejam especificamente como ela escrevia. É um tema importante. Papai e Sarah, quando me deixaram na escola hoje, decidi que vou mesmo para a Califórnia. Sarah, você disse que não queria me pôr perto, então você conseguiu, eu estou indo embora. É por isso que eu guardei dinheiro? Pai, peguei $300 seus. De fato, se vocês são amantes de mistérios, já devem ter percebido que a primeira pergunta a ser feita é se esta carta realmente pertence a Alisa. Bem, supostamente é dela. Há muita discussão na internet sobre a veracidade disso. A principal comparação é com outra nota encontrada no quarto, também escrita por Allison. Neste, você pode observar na tela que há uma diferença principalmente na escrita das letras. Não sei se conseguem observar claramente, mas algumas pessoas vão diretamente para o fato de que na letra A há uma diferença. E agora, evidentemente, eu não sou especialista nisso, não tenho nenhum tipo de conhecimento real sobre o assunto, mas entendo que é importante verificar se as letras estão escritas da mesma maneira. Mesmo que o estilo seja similar, com letras arredondadas, detalhes como a forma de escrever a perninha do A, se for diferente, pode indicar que não é a mesma pessoa. Não podemos imitar completamente a escrita de outra pessoa. É um tanto difícil. Por exemplo, se eu me referir à minha maneira de escrever, é muito variada. Escrevo tudo em letra de forma, mas vario muito entre minúsculas e maiúsculas. Realmente é um desastre como eu escrevo. Eu escrevo o A e o R de maneiras diferentes constantemente, alternando entre minúscula e maiúscula, independentemente da necessidade de usar uma ou outra. No início, onde diz intro, há um R minúsculo e aqui há um R maiúsculo. Então, com base nisso, há páginas e páginas onde se discute se a nota é realmente de Alice ou não. Vocês podem tirar suas próprias conclusões, é claro. Não sei se haverá alguém que saiba um pouco mais nos comentários. Se quiser me dizer se vê alguma diferença entre as duas notas, adoraria saber e também seria uma ajuda. Digamos, qualquer coisa é uma ajuda neste momento, já que disseram a Sarah que ela tinha que ir diretamente para a mídia, para as redes sociais para poder descobrir mais literalmente. Vocês verão por quê. Também sabemos que ela não estava muito feliz em estar naquela casa. Então, ela poderia ter escrito essa nota a qualquer momento de sua vida e alguém a deixou lá de propósito. Pode não ter sido Alice quem deixou a nota lá. Ela talvez quisesse ir embora, escreveu a nota e depois não foi. Mas não é só isso, há uma grande discrepância. E é que a própria nota diz que ela decidiu ir embora de manhã. Como ela decidiu ir embora pela manhã? Ela deixou na nota especificamente que havia decidido naquele momento e depois iria brigar com o pai dela. Em primeiro lugar, se ela já havia decidido, então nem deveria ter brigado. Ela já deveria estar feliz pensando que vai embora, sem precisar de regras nem nada, porque simplesmente pega suas coisas e vai, já tendo tudo planejado. De qualquer forma, ela teria escrito na nota que a partir da briga percebeu que queria ir embora, por exemplo, não é? E além disso, perguntando aos amigos, confirmou-se que ela tinha uma festa à noite, que queria ir para essa festa e que tinha dito aos amigos que iria. Realmente, naquele momento, Sarah pensou que isso era algo normal, que ela voltaria à noite, que talvez simplesmente voltaria na manhã seguinte, no máximo, e que não havia nada de errado. Aparentemente, ela ficou irritada, o que é normal, e provavelmente está na casa de algum amigo.
O pai, neste momento, supostamente, segundo ele, liga para os amigos de Alyssa, liga para o namorado, liga para todos os seus conhecidos, mas ninguém sabia de nada. É apenas 5 horas mais tarde que ele liga para a polícia, e eles tratam como um caso em que ela não desapareceu, mas sim que foi embora por conta própria. Tudo isso baseado na atitude que supostamente ela tinha, segundo Mike, e na briga, também na nota. Mas lembro-lhes de algo, ela tinha 17 anos naquele momento, era menor de idade. Ou seja, independentemente do que eles pensavam, acho que deveriam tê-la procurado, e realmente não sei quais eram as leis naquele momento ou a maneira de proceder da polícia para esses casos, mas ela tinha 17 anos, era menor de idade, você não pode simplesmente deixá-la ir. Existem outros casos em que pessoas desaparecem, mas como são maiores de idade, dizem que podem ir quando quiserem. Neste caso, você não pode defendê-lo da mesma maneira, já que ela não era maior de idade. Acrescentamos a isso que a Lisa naquele momento tinha bastante dinheiro no banco. Tinha $1.800 que ela havia economizado. Ela tinha seu próprio dinheiro, mas pegou $300 emprestados, como diz a notinha. A questão é que no banco onde ela tinha os $1.800, ninguém havia feito nenhuma transação. Ninguém havia retirado dinheiro e parece que ninguém nunca mais retirou nada. Não houve atividade todos esses anos. Se ela fosse fugir, por que não pegou todo esse dinheiro antes? Por que ela deixou todas as suas economias lá? Ela sobreviveu todo esse tempo com apenas $300 do pai? Se a ideia era fugir e não ser pega, obviamente ela não iria tirar dinheiro do nada no meio da fuga. Mas antes ela poderia retirar tudo por completo. Inclusive horas depois da partida. E é então que Sarah destaca que havia uma importante diferença entre o seu relacionamento com Mike e o relacionamento que Mike tinha com Alyssa. Digamos que Sarah era como a favorita, a que tinha tudo bem, a que não tinha regras a seguir além de não fumar, que mesmo assim ela quebrava. E Alyssa tinha tudo contra. Parece que Mike tinha uma espécie de obsessão por ela, porque ele já nem era mais o pai que cuidava dela. Sarah consentia absolutamente tudo para Alyssa. A única coisa que fazia era vigiá-la, mas por vigiá-la, eu me refiro a literalmente seguir cada um de seus passos. Ela ia até o local de trabalho para verificar se ela estava lá e como ela trabalhava. Destaca também que houve uma importante diferença entre os 17 anos de Sarah e os 17 anos de Alyssa. Nessa idade, Sarah podia sair com seus amigos, podia ir beber, podia estar com seu namorado dentro de casa. Realmente, e digo isso a sério, era como a favorita. Já que a Alyssa nunca teve permissão para nenhuma dessas coisas. Sarah até conta que Mike deu a ela um freezer, um mini freezer cheio de cerveja. E estamos dizendo, bem, está certo, Alyssa não podia beber. Ela tinha 17 anos. Obviamente, você não deixaria sua menor de idade beber, mas entende-se a grande diferença entre as duas. A Alyssa não era permitido nada e a Sarah sempre foi permitido tudo. A Alyssa naquela época tinha namorado, e ele mais tarde veio a declarar que ela havia contado a ele que tinha sido abusada. Ela confessou que um dia Mike foi buscá-la na escola mais cedo, levou-a para um lugar vazio e lá abusou dela. Porém, se fosse o único relato disponível, passaríamos a impressão de que o namorado buscava apenas chamar a atenção. Mas não é assim. Uma ex-professora de Alyssa afirmou o mesmo. Disse que em algum momento ela havia mencionado algo desse estilo quando era mais jovem. Alguns amigos dela também disseram que ela havia contado algo assim, que havia contado que tinha sido abusada. Nenhuma dessas pessoas relatou o fato, mas o que podemos dizer é que se havia tanta gente sabendo disso, podemos começar a especular diretamente. Eu consideraria mais verdade do que mentira, embora eu não possa afirmar nada, nem vou afirmar nada. Apenas estou contando as especulações que existem nas entrevistas que sei que foram feitas a ele. Mike diz que foi ele quem cuidou de tudo, quem procurou sua filha. Também diz que uma semana após o desaparecimento, por volta das 5 da manhã, recebeu uma ligação em casa, que atendeu meio adormecido, e que na ligação era Allison. Allison começou a falar com ele, começou a insultá-lo e depois desligou. Ele também diz que ligou para a polícia para perguntar se podiam rastrear essa ligação e eles disseram que não. Eu suponho que tudo isso deve ter trazido dúvidas, mas ainda há coisas piores. Em uma ocasião, o sobrinho de Mike, David, ficou por 6 meses na casa, e acontece que um dia, quando estava voltando do trabalho bastante tarde, todo mundo já estava dormindo, e ele decidiu assistir a uma fita Video Home System, suponho que esperando que fosse um filme normal. Então ele pegou uma dessas fitas que dizia Dr. Dolittle, como o filme, e se deparou com algo bastante estranho. Quando começou a reproduzir a fita, percebeu que era mais que nada caseira e que nela havia uma garota em uma poltrona, vestindo apenas um short. Ela só tinha isso como vestimenta.
Na mesma fita, Mike aparecia cobrindo o rosto com um jornal. O que David diz é que mesmo assim, mesmo que estivesse cobrindo o rosto, ele sabia que era Alyssa. Ele encontrou outra fita com uma suposta amiga de Alyssa, onde Mike também cobria o rosto dela. Então, decidiu pegar suas coisas e ir embora. Ele simplesmente foi embora sem dizer uma palavra. Obviamente, perguntaram a Mike sobre isso. Perguntaram a ele se realmente David havia descoberto fitas que o perturbaram a ponto de querer ir embora. Mike disse que, na verdade, ele o havia expulsado, e que ele era um bêbado que estava dirigindo bêbado, e por isso o tirou de casa. De volta, vocês podem acreditar no que quiserem. O caso ficou em aberto por bastante tempo, até que 5 anos depois, em 2006, um condenado chamado Thomas Hamer disse que havia matado Alyssa Turney. O histórico dessa pessoa é que ele já havia sido condenado por matar uma garota e já estava na prisão há 3 anos, mas não é só isso. Ele também confessou ter matado outras garotas, e entre elas estava Jaycee Lee Dugard. Naquele momento, sem saber o paradeiro de Jaycee, acreditaram nele em certa medida, ou queriam acreditar para conseguir as informações. Mas agora sabemos que Jaycee estava sequestrada em outro lugar por outra pessoa, então realmente tudo isso era mentira. Na verdade, fiz um vídeo a respeito desse caso, se quiserem ir ver, está aí na tela. De qualquer forma, no interrogatório que a polícia fez, ele conseguiu identificar a Alyssa, então por um tempo eles acreditaram nele. O problema é que eles continuaram fazendo perguntas, realizando testes e perceberam que, mais do que tudo, ele estava inventando várias coisas. Thomas disse que conheceu Alyssa em 2001 em Phoenix e que ela era viciada em heroína, algo que a família saberia porque seria difícil de esconder. Como mencionado, eles logo perceberam que ele mentia e deixaram o assunto com Thomas. A questão é que, depois de 5 anos, eles começaram a agir, a polícia finalmente estava interessada no caso. Por fim, deixaram de achar que era apenas alguém que partiu por escolha própria. No entanto, não posso deixar de destacar o fato de que literalmente perderam um monte de provas. Ácido desoxirribonucleico, coisas que vão se perdendo com o tempo, câmeras de segurança da escola, dos semáforos, das ruas, das casas ao redor, um monte de coisas que poderiam ter verificado naquele momento e que, bem, 5 anos depois, não estariam lá. Indo para o tema de câmeras de segurança, também podemos destacar que Mike tinha todo um sistema de segurança próprio em sua casa, que, segundo Sarah, começou como algo inocente. De certa forma, ele colocou câmeras fora da casa, mas que acabou sendo não tão normal. Ele colocou câmeras dentro da casa, tinha uma câmera escondida na ventilação. Sarah até diz que, em um momento, Mike mostra a ela uma imagem de literalmente sua irmã beijando o namorado em um sofá. Ou seja, ele estava gravando a Alyssa em sua própria casa, com o namorado dela. Aliás, se alguém não está entendendo, não é normal ter câmeras dentro de casa. Não é normal. O normal é ter câmeras na entrada, na garagem, no quintal. Não apontar câmeras dentro de casa, especialmente para quartos ou lugares como o sofá. Além disso, também vale esclarecer que Mike gravava todas as chamadas que chegavam em casa. Ele tinha todo um sistema automatizado para gravar as chamadas. Após o sumiço de Alyssa, Sarah se mudou para outro quarto da casa, onde tinha controle total das câmeras. Mike atendeu seu pedido e removeu a câmera da ventilação. Ele também deu a ela um detector para saber se havia vigilância perto dela. Se vocês estão curiosos, devem estar se perguntando o que aconteceu com as câmeras no dia do desaparecimento. Havia câmeras dentro de casa, então seria possível ver a briga e Alyssa indo para o quarto dela. Mike disse na primeira vez que perguntaram que as câmeras não estavam ligadas naquele dia. E quando os detetives descobriram e questionaram sobre as gravações, ele disse que já as tinha visto, que não havia nada nelas e que por isso se desfez das mesmas. Ou seja, os investigadores queriam saber pelo menos algo. Mesmo não estando lá naquele dia, poderiam descobrir outras coisas olhando o interior da casa. Mike, por algum motivo, se livrou das fitas. Mike Turney era deputado nos anos 70 e isso é importante mencionar, pois muitas pessoas especulam que ele saberia muito sobre como esses casos funcionam, como algumas leis funcionam, como simplesmente fazer uma pessoa desaparecer. Como eu disse antes, as ligações da casa eram gravadas automaticamente, então eles também se perguntaram onde estava a ligação que ela supostamente fez para Lisa às 5 da manhã, onde insultava o Mike. Elas não apareceram, Mike recusou. Este homem é realmente suspeito em todos os aspectos. Como vocês podem ver, ele nem mesmo era cooperativo com a polícia. Realmente não parecia que queria encontrar sua filha. Parecia que tinha uma espécie de obsessão por ela. E, acima de tudo, parecia que estava escondendo coisas.
Ele vendeu o carro da família um ano depois do desaparecimento. Em outros casos, para esclarecer, o carro da família ou do suspeito desaparece completamente. É incendiado, vendido depois de um tempo ou não permitem que seja revistado até ser vendido. A família também dizia que havia 2 caminhonetes da família e que nunca viam a segunda caminhonete. Como se eles não soubessem onde estava essa caminhonete, apenas Mike sabia. Então vocês devem estar se perguntando, quando Sarah percebeu que seu pai poderia estar escondendo coisas dela? Ela era a favorita, mas também era de quem mais coisas eram escondidas. Acontece que a rede de notícias ABC News fez uma espécie de documentário sobre o caso e Sarah assistiu. No documentário, ela descobriu fatos desconhecidos, como Mike ter levado sua irmã para almoçar no dia do desaparecimento. Ela não sabia disso, Mike não havia dito nada até o lançamento do documentário. E foi lá que ela descobriu sobre os abusos. Agora, a parte da comida era real porque a dos abusos não seria, mas vale destacar algo. Ela não tinha conhecimento algum sobre o que ocorria naquela residência. Mike escondia literalmente tudo. Quando isso veio à luz, Mike disse que a desculpa para buscar a garota na escola não foi apenas porque era o último dia, mas também porque ela não queria ver o namorado. Então, ele pediu que ela fosse buscá-la para poder evitá-lo. E foi rapidamente contradito porque o namorado literalmente declarou que ele a viu, que Alyssa foi à sala dele para dizer que estava indo embora. Então, que tipo de evitar é esse? Mike não parecia feliz com o relacionamento de Alyssa e seu namorado. Alguns afirmam que ele estava um pouco enciumado. Um exemplo de comportamento estranho é que ele os gravou enquanto brigavam e entregou essa fita à polícia como justificativa de que ele talvez a tivesse feito desaparecer. Veja bem, eles podem me gravar brigando com meu parceiro, não importa, isso não vai provar nada. A única coisa que isso prova é que ele é um obsessivo que literalmente gravou sua filha brigando com o namorado. Para quê? Ele sabia que algo ia acontecer? Ele sabia que ia precisar dessa fita? Por que ele tinha uma obsessão em gravá-la? Porque ele literalmente tinha uma obsessão por ela. Ele nunca gravou a Sarah, nunca colocou intencionalmente uma câmera para observá-la. Por outro lado, ele fez isso com a Alyssa, as câmeras dentro de casa estavam lá para vigiá-la. E durante esses anos, acontece algo bastante perigoso. A polícia vai atrás do Mike e, quando o encontram, descobrem que ele estava portando armas. No dia 11 de dezembro, a polícia o revista e descobre que ele estava portando armas de fogo e explosivos. Para quê? Vocês devem estar se perguntando, não é? Dentro de casa, aliás, ele também tinha mais bombas. Bem, acontece que ele tinha um pequeno problema com o lugar onde havia trabalhado antes. Ele trabalhava como eletricista em algum lugar, não estou muito certa de qual lugar, mas acontece que ele estava reclamando que era maltratado, que tinha más condições de trabalho, etc. E quando Alyssa desapareceu, ele culpou as pessoas que o empregavam por terem feito algo a ela. Ele já havia dito a alguns conhecidos, já havia declarado que talvez eles tivessem feito algo com Alyssa. Além disso, a polícia não apenas descobriu bombas dentro da casa, mas também descobriu o diário dessa pessoa. Nele, ele dizia que as pessoas que o contrataram tinham feito algo com Alyssa, e também confessava que havia matado 2 dos assassinos de Alyssa. Ele supostamente também sabia o ocorrido. Que eles a levaram para o deserto da Califórnia e a enterraram lá. Minha opinião não profissional é que ela tinha algum tipo de problema mental grave. Dentro da casa, eles não apenas encontraram as bombas, este diário que confessava coisas muito estranhas, mas também encontraram contratos de várias páginas que Mike fez Alyssa assinar, afirmando que ele nunca abusou dela. Ele a fez assinar um contrato afirmando que nunca abusou dela, o que é difícil de compreender. Então, Sarah, vendo tudo isso, a investigação da polícia, vendo no documentário da ABC, percebeu que realmente não fazia sentido apoiar seu pai, em quem acreditava até aquele momento. Também há o fato de que ele realmente havia expressado antes que se dava muito mal com as pessoas que o haviam contratado, que recebia até ameaças por telefone. Então, por esse lado, ela acreditava nele, até que viu o da ABC, pensando que ele definitivamente tinha feito algo com sua irmã. Ela tentou falar com Mike, tentou perguntar o que havia acontecido, tentou fazer com que ele confessasse, mas Mike simplesmente ria na cara dela. Ele prometeu confessar em seu leito de morte para ela. A família acredita que de fato ele fez algo com Alyssa e tem uma teoria específica, que é que ele a levou da escola naquele dia para abusar dela no deserto, que a Alyssa resistiu e que então ele decidiu matá-la. Vale ressaltar que este lugar foi revistado anteriormente, mas havia ossos, ou seja, encontraram ossos e isso não podia provar que realmente era Alyssa. O corpo não estava decomposto e os ossos não provavam nada no momento.
então não se sabe se realmente aconteceu assim. Sarah destaca na entrevista que ela recomendou que tinha falado com a família materna dela, que eles entraram em contato com ela, especificamente a tia dela, e eles disseram a ela que Bárbara, sua mãe, queria se separar de Mike, que ele era abusivo, que antes de morrer ela realmente não queria estar com ele. Depois, a própria Sarah entendeu porque não sabia nada sobre a família materna e não tinha relacionamento com eles. E é que Mike basicamente controlou toda a sua vida e impediu que ela entrasse em contato com eles, então ele controlava tudo como queria. E o caso ficou assim, ainda sem solução. Em 2010, condenaram Mike a 10 anos de prisão pelo caso das bombas. Nada a ver com o mistério de Alyssa, nada disso, apenas pelo caso das bombas. Literalmente por agora, não há mais informações além das que a irmã de Alyssa pode nos dar. Como eu disse antes no canal de Lord and Arts, que está abaixo na descrição, estará tudo o que ele perguntou, a chamada por Skype, tudo o que vocês quiserem saber. Ele também apresentou o caso em partes, explicando suas teorias de forma mais tranquila caso queiram assisti-lo. E aqui termina o caso por enquanto. Suponho que talvez, em alguma ocasião, dentro de quem sabe quanto tempo, possamos fazer uma atualização. Eu mesma vi que em vários casos que alguns youtubers postam, de repente no ano seguinte a verdade é descoberta, tenho esperanças de que possamos saber o que realmente aconteceu com Alyssa e que Mike confesse ou cumpra a pena que lhe corresponde pelo que fez à sua filha. Porque realmente acredito e tenho a principal teoria de que ele foi quem a fez desaparecer. Não acredito que ela tenha ido embora por conta própria, pra mim os dados não batem, a história é vaga, as câmeras não estão lá, a ligação que ela fez não está lá, de qualquer maneira que você olhe, não se encaixa. Bem, aqui termina o vídeo. Ao lado estão meus Patreons. Para mais informações ou apoio através dessa página, link na descrição. E bem, isso foi tudo por hoje, espero que tenham gostado da pesquisa. Aqui ao lado tem um vídeo novo, aqui tem um vídeo recomendado. Podem se inscrever clicando no meu rosto e nos vemos em outro vídeo. Adeus!